A paz do Senhor para os nossos irmãos. Nós estamos iniciando mais uma vez a nossa aula. Hoje estamos aqui sem o Instagram, mas assim que terminar o vídeo, a gravação do vídeo, a gente grava e lança no Instagram. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula, vamos orar a Deus. Amado e soberano Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando em oração e pedindo teu auxílio, meu Pai, neste momento, debaixo da tua graça divina, por amor de Jesus, o nosso Senhor. Pai, é debaixo da tua unção que nós pedimos ao Senhor a tua compreensão e a tua presença e a tua ajuda na compreensão da palavra. É no nome de Cristo que nós te agradecemos. Abençoe todos os irmãos que estão conectados nesta noite para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossos irmãos que estão presentes na aula desta noite, dê o seu oi em forma de presença, para a gente marcar a sua presença na aula do dia 23/8, que é hoje, né? Meus amados, nós chegamos agora ao assunto do capítulo 11 do Apocalipse. Nós vamos dar início à leitura do capítulo 11 do Apocalipse. Diz o verso 1: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: põe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, os que naqueles e os que naquele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não os meças, porque foi ele dado aos gentios. Antes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Então, nós estamos aqui dando início a esta leitura. Bom, meus amados, segundo o livro do profeta Ezequiel, a cana ela serve para medir. Segundo o livro do profeta Ezequiel. Se não me falha a memória, lá no capítulo 40, ele vai falar sobre a cana, ou sobre o caniço. E também no livro de Samuel, vai aparecer também esta cana de medir, mas é em forma de julgamento, em forma de juízo, em forma de juízo. Então ele vai falar que havia uma cana de medir e fora medido 2 vezes. Aquele povo que era opressor de Israel fora medido 2 vezes. E nós observamos que essa medida colocada lá no texto trata-se de julgamento e não de uma medição comum.
Não trata-se de uma trena que mede, ou um cano, um caniço medidor. Não, mas trata-se de execução do juízo. Por mais uma vez, a palavra vai ser posta também em relação à medição. Essa mesma colocação ela vai aparecer no livro de Mateus. Nós já lemos várias vezes esse texto. E o texto ele vai nos falar no capítulo 7 de Mateus a respeito desta medição. Então, no verso 1 ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Isso no capítulo 7. Depois ele vai dizer, no verso 2, com a medida que julgardes, ou com a medida que medirdes, serás medido. Na Bíblia atualizada, ela vai dizer, com o critério com que julgardes, serei julgado. E com a medida que estiverdes medido, vos medirão também a vós. Então você observa que essa medição trata-se de julgamento e não de medida, de tamanho, de metro, ou de côvados, ou de centímetros. Aqui a nossa irmã está informando que a conexão não está muito boa, né? Então, vai orando aí, vai dando glória e orando para que Deus abençoe aqui a nossa aula nesta noite. Amados irmãos, esse texto do capítulo de número 11 de Apocalipse, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Amados, eu tive olhando 3 fontes. Confesso para os irmãos que fiquei um pouco preocupado. Fiquei um pouco preocupado, não com o que está escrito na Bíblia, mas com o que são ensinados paralelamente às Escrituras Sagradas. Como já fora falado, o verso 1 aqui, ele se refere a um caniço semelhante a uma vara, e logo em seguida vem a escrita, dispõe-te também e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então, nós temos aqui, meus amados, uma medida. Eu vou ler aqui o mesmo texto na Bíblia da linguagem corrigida, que é a linguagem clássica. Para mim, a melhor linguagem. Embora tem pessoas que falam, não, precisa de um dicionário. Eu não entendo esse povo não, tá? A Bíblia ela é muito clara no que ela ensina. Então ela diz aqui, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo, o anjo disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram. Então você observa aqui, presta atenção, porque que o caso aqui está atrelado à questão do julgamento e não à questão da medida, né? Porque nós temos aí, amados irmãos, a expressão dispõe-te e mede o santuário de Deus e os que nele adoram. Aqui nessa outra linguagem fala, e os que naquele santuário adoram. Então você observa que não é só o santuário que está sendo
que está sendo medido, mas os adoradores também. Eu até hoje eu me lembrei que quando eu era mais novo, crente de uma igreja muito pentecostal, e eu ouvia um corinho que dizia: o varão vai te medir, o varão vai te medir. Então, eu me lembrei disso hoje, lendo esse texto, porque aqui nós temos uma medição do santuário e a medição dos adoradores que frequentam o santuário para adoração. Então, já fora explicado aí esse primeiro texto. Agora, o segundo texto diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não os meças, porque foi ele dado aos gentios. Em outra linguagem, foi dado às nações, né? Mas aqui ele diz: foi ele dado aos gentios, antes por 42 meses calcarão os pés a cidade santa. Deixa eu estar lendo aqui na outra linguagem. Ele diz: deixa o átrio que está de fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então nós temos aqui uma ordem que fora dada para não medir o lado exterior, o átrio exterior. Porque esse átrio exterior seria o átrio aonde os gentios poderiam chegar e adorar, fazer as suas ofertas. Então isso é muito sério. Analisando esta questão do julgamento, nós podemos entender aqui que, como eu venho falando para vocês desde o início, acredite se quiser, desde o início, o julgamento de Deus aqui, ele é dado tanto ao homem gentil como ao judeu. Porém, o julgamento é um julgamento separado. E aqui, mais uma vez, nós observamos isso. Nós temos a medida do átrio interior, que pertence aos judeus, e o átrio exterior, que pertence aos gentios. Eu tive analisando aí uma informação que fora dada sobre uma grande seita que tem no nosso país, que por eles não aceitarem a questão de que os judeus, isso está acontecendo até no ramo reformado aí, eles estão associando os santos de Deus, né, e juntando os santos de Deus e os eleitos de Deus, né? Então, eles dizem que o judaísmo e a igreja de Deus, nesse âmbito, seriam julgados juntos, de forma que não há diferença aí entre judeu e grego em relação à sua crença, em relação ao julgamento que é feito aí. Mas a gente observa que há diferença, sim. A diferença já começa no plano de salvação. Os judeus são filhos originais e nós somos enxertados. Nós somos adotados. Nós somos inseridos, aceitos. Então nós nos tornamos povo de Deus. Mas quando nós começamos a ler o juízo de Deus, e nós começamos a ler em Daniel, o livro de Daniel vai apontar que quando ele fala meu povo, ou teu povo, ele está se referindo aos judeus e não a nós. Esse texto que nós lemos aqui, ele faz a mesma coisa. Ele separa judeu de gentil. Então, observe bem, eu venho falando para os irmãos que a grande tribulação é dividida em duas partes. E eu falei para vocês que a primeira parte
nela há misericórdia, e a segunda parte, dela em diante não haverá mais misericórdia. Então, quando eu me refiro a essa questão, eu estou informando aos irmãos que quando Deus executar esse juízo relacionado ao convertimento dos judeus, Deus, ele não vai mais salvar gentios. Então, por isso que a grande tribulação é dividida em duas partes. Agora, deixa eu antes que vocês tenham qualquer dúvida, quando eu falo de gentio, de julgamento de gentios, eu estou falando dos gentios que não foram arrebatados, daqueles que ficaram para a segunda, vamos utilizar uma palavra comum, a segunda chance. Se a primeira chance que nós temos é o Evangelho de Jesus, e nós observamos que o povo pouco se interessa por ele, imagine a grande tribulação. Então vejamos que, como pré-tribulacionista assumido, não tenho medo de falar, porque a Bíblia é clara sobre isso, a igreja não passará por grande tribulação. Ela passará por aflições, mas não pela grande tribulação. Então nós temos aqui, meus amados, a separação do santuário. Então, o que eu ia fazendo um comentário e não terminei o comentário. Eu estava assistindo uma aula, eu assisti 3 aulas a respeito deste mesmo assunto. Desses dois versículos primeiro. Então, eu observei o seguinte, que tem uma grande seita no nosso país que associa essa questão dos gentios aos gentios não salvos. Não aos gentios salvos, mas sim aos gentios não salvos, que são chamados de as nações. O que eu estou explicando para vocês aqui agora é a ideologia de uma seita, que eu não quero falar o nome aqui para não causar dano à imagem de ninguém. Mas ela associa essa questão desses gentios, que está no versículo 2, a questão dos gentios, não salvos. E ele associa os gentios salvos ao povo de Deus. Ao povo de Deus que, na ideia deles, unificados ao judaísmo, serão uma única coisa. Só que o texto aqui do versículo de número 2, ele diz o seguinte, que os gentios pisarão na cidade santa, pisarão na cidade santa por 42 meses, ou por 1260 dias, tanto faz. Só que, quando eles começam a falar sobre isso, eles colocam os santos, presta atenção no que eu estou falando para vocês, eles colocam os santos, que seriam os salvos, unidos aos judeus, automaticamente salvos também, na condição de que eles serão pisoteados pelos gentios ímpios, pelos homens ímpios, durante 42 meses. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode ler em quantas Bíblias você quiser ler, não é isto que a Bíblia está dizendo. Então eu peço aos irmãos, a semana passada eu falei para os irmãos que a aula de hoje seria um pouquinho complexa, e exatamente essas deturpações
até mesmo literária, que são feitas, que causam esse dano a quem ouve. Então, por isso, o crente ele tem que aprender de uma única fonte. Porque se ele ficar aprendendo aqui, aprendendo ali, aprendendo acolá, automaticamente ele vai se desviar. Vai sair da presença de Deus com facilidade. Porque vocês vão achar engano nos professores. E vocês vão associar o engano do professor à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é absoluta. Então observe bem o que diz aqui o texto. Eu vou reler o texto e espero que os irmãos entendam. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não os meças. Ele diz, não faça julgamento neste exato momento a respeito da parte exterior. Vou usar uma linguagem comum. Pois esse átrio exterior será pisado durante 42 meses pelos gentios, será ocupado pelos gentios. Seria bem mais fácil a gente entender aqui que o julgamento será feito só dentro do átrio interior. Em outras palavras, vou repetir para os irmãos, em outras palavras, sem medo de errar, do meio da grande tribulação para frente, o juízo será sobre os judeus e não sobre os gentios. Se tem alguém que será pisoteado por homens ímpios agora, será os judeus. Porque este é o período do julgamento e do convertimento deles para o evangelho do reino de Deus. Essa é a primeira parte. Então, meus amados, se vocês forem estudar e não pedir o auxílio de Deus, vocês serão enganados pelas informações dos que se dizem grandes professores. Eu estava analisando um fato. A respeito de um assunto que eu ouvi alguém comentar. O que eu vou explicar para vocês aqui não está dentro aqui do assunto de hoje, mas ele faz parte do assunto geral em termo a salvação e em termo a aplicação dos textos referente à salvação e referente ao juízo do Apocalipse, que é aplicado no Apocalipse. Então, observe bem a informação que eu vou lhe dar. Existem várias escolas teológicas. Não vou citar nomes de nenhuma. Não estou me referindo à faculdade, o prédio em si, nem aos reitores, não. Mas ao assunto apregoado por linhas de pensamento. Então, quando eu utilizei aqui a expressão escola teológica, eu estou me referindo a linhas de pensamento que são aplicados dentro das faculdades de forma geral. Então, eu fui investigar uma lista de teólogos, prestem atenção no que eu estou explicando para vocês. Eu fui analisar uma lista de teólogos, de nomes de teólogos, que são tidos
como os que principiaram o andamento do sistema religioso, do sistema igreja de hoje. Então eu peguei uma lista de mais ou menos 10 teólogos, 10 conhecedores, 10 formadores de tese e de linhas de pensamento. Peguei aquela lista e entrei em uma linha de teologia para analisar o que eles diziam a respeito desta lista que eu tinha na mão. Não vou citar nome de nenhum para não estar causando constrangimento em nenhum dos professores atuais. Então eu peguei essa lista e fui analisar segundo uma linha teológica, e aqueles cidadãos citaram todos os nomes desses grandes líderes, como que eles fossem, como que eles entendessem que no Apocalipse, como que eles entendessem que Cristo voltaria pós a grande tribulação. Então eu peguei aquela lista e fiquei analisando todo aquele estudo sobre o arrebatamento, sobre esse assunto do arrebatamento. Então todos eles eram defensores, segundo a linha de estudo que eu estava assistindo a aula, a nível de faculdade, todos eram pós-tribulacionistas. Eu fiquei consciente que eles eram pós-tribulacionistas. E, por incrível que pareça, a escola era tão boa que eles citaram até o sistema da escola de Alexandria. E eu fiquei convencido. Mas eu falei, não é possível que todos esses homens não tinham nenhuma divergência a respeito disso. Entrei em uma outra escola, entrei no site de uma outra escola teológica, também reconhecida no mundo inteiro, para entender se havia uma comparação. Eles me deram a mesma lista, os mesmos nomes, e informaram para nós, que somos alunos, que aqueles moços eram pré-tribulacionistas. Naquele momento eu falei, eu não vou nem consultar a terceira, porque se eu for consultar a terceira, eu vou me desviar totalmente. Então eu parei e entendi que tudo isto é uma questão de defesa teológica, de defesa. Eles citam os mesmos textos com sentidos diferentes, para trazer a ideologia de que a primeira escola está errada e de que a segunda está correta. Se você assistir a aula da terceira escola, eles vão dizer que a segunda está errada, que talvez a primeira esteja correta e que a última está correta. Então eu parei por ali, não quis mais conversa com esse tipo de assunto. Então quando eu vou estudar o assunto, eu estudo o assunto em si. Esqueço, não quero mais saber desta lista de defensores e de professores de qualquer linhagem que seja pré ou pós. Vamos ficar com a Bíblia, porque a Bíblia, ela não traz engano para ninguém. Hoje à tarde eu tive mais uma... Aliás, hoje pela manhã eu tive mais uma decepção ao estudar esse versículo 2 do capítulo 11 do Apocalipse. Porque eu estive estudando ele
numa terceira escola que é respeitada aí no Brasil inteiro, porque tem os melhores arqueólogos, os melhores cientistas, os melhores, tudo deles é de melhor. E eles cometeram esse grande erro em informar que o verso 2 do Apocalipse está explicando que os santos serão pisoteados durante 42 meses. E o texto não está dizendo isto. O texto está dizendo que os gentios estarão presentes na Terra Santa durante 42 meses. Se houver uma terceira explicação, eu já não quero mais saber. Então, meus amados irmãos, o meu compromisso é com a Igreja Batista Pentecostal Lírio dos Vales. Vou repetir os dois textos e vou dar continuidade ao assunto. Então vejamos. Ele diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não os meças, porque foi ele dado atualizada. Pode ler na NVI, pode ler na linguagem de hoje, pode ler onde você quiser ler. Os gentios estarão pisando sobre o solo israelita durante 42 meses. Os gentios que eles falam aí, são todas as nações, ou as nações que não são judaicas. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vamos à sequência dos textos posteriores. Como já fora falado, a grande tribulação terá duas partes, divididas em 3 anos e meio e 3 anos e meio. O capítulo 11 em diante, nós estamos iniciando a segunda parte da grande tribulação. Essa segunda parte, ela é representada, como está escrito em Daniel, por 42 meses, ou por 1260 dias, tanto faz, a ideia é a mesma, ou então por um tempo de tempo, parte de tempo. É a mesma coisa, a explicação é a mesma. Os 3 anos e meio de cada parte da grande tribulação. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido isto, que eu não tenha deixado na sua mente nenhuma confusão. Até porque os 2 textos, primeiro do capítulo que lemos, está bem explícito, não tem engano com eles. Então, o caniço é o objeto de medição, mas é uma medição em relação a julgamento e não a medidas em si. E ele mostra a primeira parte interior do santuário e a segunda exterior. Mas ele é bem claro que os gentios estão do lado de fora e os judeus do lado de dentro, e é isso aí. Bom, não tem outra explicação não. Se tiver, são deduções humanas. E como foi falado aqui a semana passada, que um pastor americano escreveu livros informando que ele sabia o que as vozes dos trovões estavam falando, né? Então isso é mais do que absurdo, tá certo? Então é isso aí. No verso 3, dando continuidade ao capítulo 11, no verso 3, nós temos aí as duas testemunhas. As duas testemunhas, e eles recebem aí autoridade ou poder. Isto é,
O verso 3 diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, assim como outros profetas no Antigo Testamento receberam o poder de Deus para realizar milagres. Então ele diz aqui, eles profetizarão 1260 dias, referente ao período de 3 anos e meio, vestido de pano de saco, que se refere ao sofrimento e à dor, por revolta ao plano do governo do anticristo, e que representa lamento e indignação, isto é, o sentido das vestes de pano de saco. Nos capítulos anteriores, nós vamos ter aí já as manifestações da besta e do anticristo. Então ele tem aqui esta autoridade. Então ele fala, e darei às minhas duas testemunhas poder ou autoridade, tanto faz, para profetizarem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Nós temos aí a continuidade do capítulo 10, né? Porque o capítulo 10 ele começa falando através de João sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho que será pregado durante todo o período da grande tribulação. Logo no início nós temos, na primeira parte, nós temos os 144 mil como representantes e mensageiros de Deus, e agora nós temos 144 mil judeus, tá, gente? Não tem outra raça misturada lá, não. E nós temos aqui agora as duas testemunhas, bem esclarecedora, falando sobre o Evangelho do Reino contra o sistema do anticristo e o sistema religioso da época. Então vejamos aí o que diz a palavra de Deus. A partir do verso 4, nós temos aqui, são essas duas oliveiras, ou os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. Então nós observamos que a oliveira produz azeitona, a azeitona produz azeite, e azeite produz unção e luz para o candelabro. Então nós temos aí duas coisas bem importantes para a vida do cristão, para a vida cristã. Nós temos oliveira e temos também os candelabros. Nós observamos, meus amados, que as duas oliveiras, espiritualmente, como já foram falado aqui, a oliveira produz azeitona, a azeitona produz azeite, e o azeite traz o sentido da unção. No Antigo Testamento, os profetas e reis, sacerdotes, seriam ungidos com azeite. Tudo o que era do tabernáculo também era ungido com azeite. Então você observa que Deus está fazendo no início do texto a medição do tabernáculo. Esse tabernáculo é um tabernáculo celeste, porque o tabernáculo de Israel já não existe, nem o tabernáculo de Moisés, né? E outra coisa, essa profecia, ela fora escrita depois de muitos anos que o templo de Jerusalém já não existia. Então nós observamos que automaticamente Deus está falando do tabernáculo celestial. É lá que ele vai medir. Ele vai medir, mas é referente ao tabernáculo, aos crentes, aos
os judeus e aos gentios que habitam na terra. O juízo será aplicado na terra. E nós temos aí o evangelho do reino também sendo pregado na terra. Então nós temos aí um sentido espiritual no reino de Deus e o sentido espiritual sendo aplicado aqui embaixo. Deus executa lá em cima o julgamento e o juízo é executado aqui embaixo. Então vejamos lá o segundo exemplo, que são os dois castiçais, ou candelabro, ou candeeiro, existente também no Antigo Testamento, referindo-se ao templo, erguido por Moisés. Temos algo tremendo, unção e luz que brilham. Então isso é interessante, porque quando você faz a aula, ou uma aula direcionado ao tabernáculo, você vai observar que logo na entrada do tabernáculo existia o candelabro com 7 lâmpadas, e logo em seguida tinha o altar do incenso, tinha também a mesa de pães asmos, e logo em seguida tinha a parte do Santo dos Santos, onde ficava o tabernáculo de Deus. E ali tudo se reportava a questão do uso do azeite e do uso da lâmpada. A lâmpada era acesa com azeite. O sacerdote entrava todos os dias, de manhã e à tarde, para renovar o azeite e tornar a acender as lâmpadas, para que as lâmpadas não viessem a se apagar. Então é necessário entender que há necessidade para a vida do cristão do uso do azeite e do uso da lâmpada. Então nós temos aí, meus amados irmãos, as informações que são centralizadas agora nessas duas testemunhas, que é outro caso grave também, que daqui a pouco nós estaremos comentando. No verso 5, está escrito: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E aí devemos entender que isso se refere, ou vai apontar, o texto vai apontar para o ministério do profeta Elias. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando aqueles soldados foram enviados para buscar Elias, Elias disse: se eu sou homem de Deus, deixa o fogo do céu, consuma tudo, tem 50. Mandaram mais 50, morreu mais 100. Morreu 50 e mais um, depois morreu 50 e mais um, já são 102 mortos. O terceiro veio com mais entendimento e não utilizou de palavras pejorativas em relação a Elias, e Elias poupou a vida de todos os 50 e do capitão que veio acompanhando pela terceira vez. Então observe que isso associa-se a essa questão do poder de realizações de milagres e até mesmo no derramamento de fogo. É isso que o texto está dizendo. No verso de número 6, ele tem poder para fechar os céus, para que não chova no dia das suas profecias, e também poderão convertê-las em água, a água em sangue, bem como ferir toda a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Isto aponta agora para Elias e para Moisés, lá no Egito. Então você observa que Moisés, ele envia, através do poder de Deus, da autoridade de Deus, praga, fogo, granizo, transforma água em sangue. E essas duas testemunhas terão exatamente esses poderes. Nesta colocação, quando eles terão poder
de fechar o céu e não deixar chover, e como também eles têm poder de transformar água em sangue, eles têm poder de fazer com que não chova na terra, eles têm poder, através do fogo que sairá de suas bocas, de consumir os seus opressores. É algo muito interessante. Bom, se nós olharmos o texto de forma literal, nós vamos entender que as duas testemunhas se referem a Elias e a Moisés. Está bem claro no texto. Bem claro. E se você for olhar, Jesus, na transfiguração, esteve com Elias e Moisés. Isso ficou bem claro ali também no Monte da Transfiguração. Então, se o texto for aplicado de forma literal, do jeito que está escrito, as duas testemunhas, os dois candelabros, as duas oliveiras, são Elias e Moisés. Porém, existe uma linha de estudo, de pensamento teológico, que diz que Elias e Enoque serão essas duas testemunhas. Por que eles associam isso? Preste bem atenção. Porque Elias foi arrebatado, trasladado, levado aos céus num rodamuinho, ou no redemoinho, isso depende do dialeto que se fala, aos céus. E Enoque também foi trasladado. Ele não foi no redemoinho, mas ele foi trasladado. Ele não foi no rodamuinho, mas foi trasladado. Subiu aos céus. Bom, deixa eu lhe afirmar uma coisa. Enoque, biblicamente, está descartado desta questão da ocupação do cargo das duas testemunhas. Por quê, pastor? Porque está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz o seguinte: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, Deus não o trará de volta. Exatamente por quê? Porque ele foi trasladado para não ver a morte. E você já leu aí no texto que as duas testemunhas morrerão em praça pública. Então Deus, ele não iria pegar Enoque e arrebatar ele: filho, você não vai morrer, eu não quero que você morra, e depois Deus deixaria ele morrer. Então Enoque está bem descartado aí da questão. Então nós temos aí que essas duas testemunhas morrerão e ficarão expostas em praça pública. Mas, observe bem, existe uma outra linha de pensamento que diz, preste atenção, que diz que as duas testemunhas é a própria palavra de Deus. Então preste bem atenção. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa. Essa linha de pensamento está mais voltada para o sistema reformado. Então ele vai falar que a primeira testemunha é o Antigo Testamento. E a segunda testemunha é o Novo Testamento. E quem são os pregadores? A igreja de Deus. A igreja de Deus. Então preste bem atenção. É muito bonito o estudo que eles falam, que eles agregam. Se o camarada não tiver discernimento,
Ou ele vai acreditar que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento, ou ele vai acreditar que as duas testemunhas é Elias e Enoque, ou ele vai ficar em dúvida se essas duas testemunhas será Elias e Moisés. Enfim, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão que me ouve, alunos, admiradores, seja lá a condição que você estiver fazendo esta aula, fique com a Bíblia Sagrada. Eu tive analisando hoje o estudo de um certo varão, de um grande homem, e ele disse o seguinte, que ele não crê que Deus irá trazer nenhum desses que morreram ou foram trasladados. Isso, o que ele disse, o que o professor disse. Ele disse que é provável que Deus levante duas outras testemunhas com o mesmo potencial de Elias e de Moisés. Então você observa que o texto ele vai apontar para Elias e Moisés, e não para Elias e Enoque, e não para o Novo e o Velho Testamento. Então, esqueçam essas ideologias. Então, eu fico com o que a Bíblia diz. Se é que Deus irá levantar duas testemunhas, isento da questão do Antigo Testamento, em questão Elias e Moisés, mas o Espírito de Deus vai executar nessas duas testemunhas o mesmo ministério de Elias e de Moisés. Embora eu creio particularmente, eu não estou seguindo aqui nenhuma das três escolas que eu ouvi e que eu analisei aí. Nenhuma das três. Embora eu creia que Deus trará de volta Elias e Moisés, como está escrito. Isso é uma crença minha, baseado no que está escrito aqui no versículo de número 6, né, que se não me falha, exatamente, se não me falha a memória. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Bom, não creio que a igreja estará pregando o Velho e o Novo Testamento, como dizem aí uma escola, uma grande escola. Não creio nisso. Até porque o Evangelho será pregado aí através do juízo executado por Deus, usando anjos, cavalos, usando trombetas, usando os próprios demônios que estão amarrados em cadeias eternas para o dia do juízo, como vocês já ouviram isso nas outras aulas. E também agora a manifestação dos 144 mil, que estarão aptos a aprender o cântico, que está no capítulo 14 do livro de Apocalipse, e também no capítulo 7, quando vai apresentar ali a questão dos mártires e dos que se converterão no período da grande tribulação, no meio da grande tribulação. E ali nós temos verdadeiramente explícita a questão de que Deus, ele tem um plano muito sério, ele sempre teve, e ele não desistiu disso, um plano muito sério relacionado à nação judaica.
Eu sou salvo pela graça e fui adotado e como zambujeiro bravo fui enxertado na oliveira verdadeira. Eu não tenho nada em mim que associe ao que é primitivo, ao que é original. Eu sou totalmente adotado, enxertado e não tenho essa presunção de querer ser o que eu não sou. Tá bom? Então é isso aí. A única coisa que eu sou aqui é servo de Deus. Só isso e nada mais. Então vamos adiante na questão aí de nossas testemunhas. Então vocês entenderam o meu pensamento. Eu creio que será Elias e Enoque. Se por algum acaso essa terceira escola que eu tive analisando, ela estiver correta, Deus levantará duas testemunhas no tempo dele, porém ela terá o mesmo poder, o mesmo ministério que há na vida de Elias e na vida de Enoque. A gente vai deixar isso aí para Deus resolver. Então tire da sua... Nem acredite quando vocês ouvirem que trata-se da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Pode anular isso aí quando vocês escutarem. E também não aceite o fato de dizer que a igreja será pisoteada pelos homens ímpios durante 42 meses na Terra Santa. Não. O período do meio da grande tribulação para frente, agora o acerto de conta será só para os judeus. Os demais talvez ocuparão aí a posição de homens ímpios, mas os salvos já estarão com Cristo. Isso a gente vai ver daqui a pouco no versículo de número 18 desse capítulo que nós estamos lendo. Mas vamos devagar para não atrapalhar o cérebro da gente. Tá bom? Então vamos adiante. Vamos lá. Vamos ao versículo de número 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta surge do abismo, pelejará contra eles e o vencerá e os matará. Então nós temos aí no verso 7 já o período da morte das duas testemunhas. No verso 8, os seus cadáveres estarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, aonde também o Senhor foi crucificado. Vemos títulos dados a Jerusalém, aplicados a Jerusalém como Sodoma e Egito. Pois nesse tempo predominante será o pecado da homossexualidade, que é representado por Sodoma. E no capítulo 19 de Gênesis, vemos essa tal recepção que é dada aos anjos que foram visitar Sodoma e Gomorra. E na questão do Egito, é por causa da opressão do povo de Deus. Então nós temos duas cidades aí terríveis. Nós temos Sodoma, que é apresentada aqui no texto como uma cidade que ela cultua ao sistema da imoralidade sexual. Isso está explícito em toda a história de Sodoma. E é visto também que até os anjos que apareceram por lá passaram por momentos muito difíceis e Deus os guardou durante o tempo que eles estiveram em Sodoma. E nós temos agora essa comunicação teológica lá no capítulo 19 de Gênesis. Depois você lê, por favor. No verso 9, aliás, e na questão do Egito, o Egito sempre foi a cidade opressora. Por isso Jerusalém recebe este nome de opressor, que está oprimindo o povo de Deus. E como o pastor sabe que ele está se referindo a Jerusalém? Porque está escrito no texto que esta cidade chamada de Sodoma e chamada de Egito
é a mesma cidade que matou Jesus Cristo. E nós sabemos que ela não matou só Jesus, ela matou também os profetas, os grandes profetas. Entendeu? Então é isso aí. Verso de número 9. Os homens, dentre os povos, nações e línguas, contemplarão os seus cadáveres expostos por 3 dias e não permitirão que sejam sepultados. Deixa eu conferir aqui uma coisa no verso que acabamos de ler. Eu comi a palavra meio, são 3 dias e meio, viu, gente? Eu, ao ler aqui na minha apostila, eu consegui me lembrar que trata-se de 3 dias e meio. Então nós temos aí, os homens dentre os povos, nações e línguas, contemplarão seus cadáveres expostos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Eles verão e se alegrarão sobre eles, realizarão festas, enviarão presente aos outros, porquanto esses 2 profetas os atormentaram os que moram na terra. Atormentaram com o quê? Atormentaram com pragas, com fogo, atormentaram com os mesmos sinais que foram feitos por Elias e os mesmos sinais que foram feitos por Moisés. Então isso fica bem claro no texto que as nações fizeram uma festa semelhante à festa do Natal, que o povo manda presente, um para o outro envia presente. E é isso que vai acontecer nesses tempos, com a morte das 2 testemunhas. Verso 11. Vamos ao verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. No verso 12, as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá. E subiram aos céus nas nuvens, e seus inimigos contemplaram. Então preste atenção. Naquela mesma hora houve grande terremoto, e destruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse tempo, através dos terremotos, 7.000 pessoas, ao passo que os que ficaram de sobremodo aterrorizados deram glória a Deus. Então nós temos aí uma explicação clássica do que há de acontecer com as 2 testemunhas neste período, quando de repente nós temos aí a revelação de Deus a respeito do que há de acontecer com essas 2 testemunhas. No verso 14, ele faz uma afirmação: passou o 2º ai. Então nós temos aí, foi anunciado para nós anteriormente sobre os 3 ais que havia de vir. E agora terminou o 2º ai. O 2º ai. Nessa questão, se aproxima agora o 3º ai, que será com o toque da 7ª trombeta. Então chegamos lá, meus amados. O toque da 7ª trombeta. Então nós temos aí a informação sobre o toque da 7ª trombeta. E ouve-se no céu grande voz. Isso no verso 15. Isso no verso 15. E o 7º anjo tocou a trombeta, e ouve-se no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo é do nosso Senhor,
e do seu Cristo. Eles reinarão, ou ele reinará, pelos séculos dos séculos. Vimos aqui que o Senhor Deus e o Cristo foram glorificados, pois o domínio agora passa a ser deles. De agora em diante, não temos mais o juízo parcial, mas agora teremos um domínio, aliás, o juízo na sua totalidade. É desse domínio que a Bíblia está falando, do domínio total, sobre o juízo que se desencadeará daqui para frente. Pois Deus deve ser louvado pelo que Ele é. No verso de número 16, os 24 anciãos que se encontraram sentados diante em seus tronos e diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, e que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Agora, nós temos aí o domínio total conquistado. O domínio total conquistado. Então Deus agora, o Pai e o Filho, têm o domínio total sobre a questão dos próximos juízos que haverá daqui para frente. Então vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Então, logo após o toque da sétima trombeta, é que acontece essa declaração aí que nós podemos entender que o nosso Cristo e o nosso Deus agora há de reinar com total domínio, e não que ele não tivesse domínio, mas que ele vinha fazendo o juízo de forma parcial. Agora chegou a segunda parte e a última, né? Essa é a segunda parte da grande tribulação e já a última. Nós já vamos passar logo em seguida para os falsos profetas, para o anticristo, para a besta, para a perseguição religiosa aí que vocês vão ver daqui a pouco. Então vejamos bem o que nos diz a Escritura Sagrada. Então vamos lá. O verso 18, que é um verso complicado, ele fala do derramamento da ira e da revolta das nações. Fala também dos galardões dos servos e dos santos profetas. Então, vemos que a ira é derramada na terra e os galardões são dados nos céus. Então, vemos isto em dois âmbitos, no terrestre e no celeste. O juízo será executado na terra, mas a igreja estará nos céus, recebendo os galardões. E os ímpios serão destruídos. Mas fala de julgamento eterno. Então, meus amados, eu vou ler aqui o verso 18, porque ali ele não está escrito da sua forma correta. Então vejamos o que diz o verso de número 18. E vamos analisar aqui com bastante diligência. Ele diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Enfureceram porque Deus agora não terá mais piedade. O tempo do juízo e dos juízos que irão determinar o término desse ciclo está chegando. Então vejamos. Ele diz aqui, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar os galardões aos teus servos e aos profetas, aos santos que temem ao teu nome, assim os pequenos como os grandes, para destruírem os que destroem a terra. Então vejamos aqui, que eu falei que o verso 18, ele é um verso complexo.
porque ele usa aqui a expressão de julgamento de mortos. Então, o que o texto está falando aqui, não está falando da ressurreição, da segunda ressurreição, não. E nem da primeira, porque até aqui, se houvesse uma ressurreição única aqui da primeira, então não seriam pós-tribulacionistas, e sim meso-tribulacionistas, porque estão no meio da grande tribulação. Então essa ideologia descarte isso também. Então ele não está falando aqui de ressurreição, ele está falando de julgamento. Ele está apontando para o último julgamento que haverá logo depois, quando terminarem os 1000 anos, onde será executado o juízo final. Ele está falando do domínio que Deus tem sobre vida e morte, sobre o julgamento de vivos e mortos. É isso que Deus está falando aqui no verso de número 18. Mas também ele está falando sobre a questão dos galardões. Parece uma pegadinha. Parece uma pegadinha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu não estou dando nome de ninguém, nem nome de nome de nenhuma religião ou seita ou coisa qualquer. Eu estive ouvindo antes, a primeira linha que eu ouvi foi a linha dos pós-tribulacionistas. Quando chegou aqui nesse versículo de número 18, sabe o que eles disseram? Eles disseram a mesma coisa que eu já disse para vocês o estudo todinho. Então, o que ele disse? O professor disse. Ele disse que nesse julgamento a igreja estaria no céu. Ora, se eles são pós, como é que eles podem dizer que a igreja está no céu? Quem pode dizer que a igreja está no céu sou eu, é você, é outros que são pós, que são pré-tribulacionistas. Que cremos que a igreja será arrebatada. Então, isso são jogadas de palavras que eles lançam na mente humana para você não entender verazmente o que eles estão ensinando. Porque ou a igreja vai estar na terra, ou a igreja vai estar no céu. Então aqui, quem saiu ganhando com isso aqui seriam os mesmos tribulacionistas. Mas eu não creio nessa questão de que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Só que a primeira aula que eu assisti foi dos pais. Então eles mesmos se engajaram aqui no texto, dizendo que a igreja estaria no reino dos céus recebendo galardões. Então a minha ideologia não está errada. Porque eu creio que a igreja receberá os galardões nos céus e que nós não faremos parte desse sistema aqui. Então é isso que o texto está dizendo. Se alguém quiser esperar, fazer uma tentativa, fique aí. Não vá no arrebatamento não. Cometa bastante pecado. Quando Cristo arrebatar a igreja, você vai ter a segunda chance de ficar por aqui. Tá bom? Então é isso aí. Então disse aqui o texto do verso 18. Vou repetir o texto. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão a teus servos e aos profetas, os santos e os que temem ao teu nome, assim pequenos e grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, observe bem, meus amados, que nós temos aí a explicação textual, mostrando que Deus estará executando o juízo na terra, mas estará dando galardão à igreja no reino dos céus. Então, fique crente em Jesus, que você vai me acompanhar no dia do arrebatamento. Eu não vou esperar os que querem ficar por aqui. Tá bom? É isso aí. Graças a Deus, Deus fez com que eu entendesse as jogadas de palavras dos tais professores. Então vejamos bem aí o que diz o texto. Finalizando o estudo de hoje,
Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha nos céus, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Então vamos à explicação do verso de número 19. Abre-se o santuário celeste. Eu gostaria de informar a meus amados irmãos que esse santuário aqui não é o santuário de Moisés. E que a arca da aliança que está dentro dele também não é a arca de Moisés. Por quê, pastor? Porque, veja bem, Deus tem o santuário no meio da sua cidade. Dentro dela existe o átrio interno, o átrio externo e também o Santo dos Santos, que é o lugar onde o sumo sacerdote, onde Cristo entra ou entrou para a execução do seu sacrifício. Isso em âmbito espiritual. Então vejamos bem. Nós temos aí Moisés construindo um tabernáculo semelhante a este. Então Deus pegou a foto, deu a ele e disse a ele, faça isto aqui. Deu a ele a foto e ele fez exatamente o que Deus tinha ordenado. Então quando Moisés construiu aquela arca da aliança, uma foto que Deus mostrou para ele, revelou a ele, disse a ele, faça assim, faça assim, faça assim. Então tudo que Moisés fez baseado no santuário que está lá, reservado, lá em cima, e que breve nós iremos conhecer. Então, não se preocupe, pastor, então a arca de Moisés, a arca da aliança, sumiu, desapareceu porque está no céu. Não, a arca de Moisés foi construída em semelhança a esta, que está dentro do templo do tabernáculo de Deus. Uma fabricação igual ou semelhante ao que Deus mostrou a ele. Então vejamos, Moisés segue exatamente ao que Deus mostra ao construir o templo móvel e também a arca da aliança. Tudo que Deus deu a ele, mostrou para ele, já estava reservado e construído no reino dos céus. Esta é a explicação. Meus amados, eu espero que eu não tenha magoado ninguém. Eu espero que eu não tenha colocado dúvida na cabeça de ninguém. Mas se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto que falamos aqui, você pode conversar comigo em particular, fora. Pode mandar a sua pergunta pelo Zap e eu posso conversar com você através de um áudio, né? Eu posso falar com você através de um áudio, tá bom? Porque o assunto, como eu falei a semana passada, esse assunto aqui ele era muito complexo. E eu pedi a ajuda de Deus. Eu achei interessante que eu já tinha assistido 2 aulas hoje pela manhã. E quando foi agora tarde, eu me deparei com esse verso de número 18. E Deus, ele foi assim categórico. Ele disse para mim assim, assista tal aula. E quando ele falou para mim assistir tal aula, ele mandou eu assisti a aula exatamente daquela linha de pensamento pós-tribulacionista, que não crê no arrebatamento. Só que quando ele foi explicar o verso de número 18, ele explicou da maneira que nós acreditamos. Então, eu fiquei agradecido a Deus e fiquei estarrecido com a forma que as aulas são apresentadas. Eles afirmam uma coisa, negando a outra, mas sabendo da verdade. Eles mesmos foi quem nos deram esse entendimento
de que o julgamento da igreja, das obras e os galardões será dado no reino dos céus, enquanto Deus executa a morte dos ímpios na terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que você tenha entendido aí a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, eu te dou graça por cada irmão que esteve conectado conosco. Eu sei que alguns teve dificuldade aí com a internet, mas eu creio que alguns deles vão assistir essa aula depois para tirar as suas dúvidas. E eu agradeço ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, segundo a tua grande misericórdia, segundo o teu grande amor. Pai eterno, fique conosco, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito de Deus repose sobre cada um de vós, desde hoje e sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.